Essa recepcionista pode estar destruindo o teu salão de beleza. E o pior, você nem sabe disso ainda. Agenda errada do cliente, WhatsApp sem retorno ou demora do retorno, cliente que chega querendo horário e não tem mais horário disponível quando na verdade era só dar um jeitinho de encaixar, profissionais pedindo para ir embora, saindo aparentemente sem motivo, mas na verdade os motivos podem ser muitos. Má comunicação, respostas mal dadas, desatenção, erros de agendamento, e tudo isso porque o teu critério de seleção, você acreditava que bastava ela ser boazinha, ser aparentemente disponível, porque tem sorriso fácil. Cuidado com essa camaradagem. Uma recepcionista mal orientada é uma bomba relógio dentro do teu próprio salão de beleza. Na verdade, a recepcionista é a porta de entrada do teu salão. E tudo que você investe em marketing, tráfego pago, se preocupa em contratar agência de marketing, posicionamento, você dá um atendimento, você se qualificar para receber o teu cliente, cuidado, porque uma recepcionista mal treinada, mal orientada, ela pode estar bloqueando todo esse investimento e esse esforço pode estar sendo bloqueado na porta da entrada do teu salão, ou melhor, na recepção. E é exatamente assim que você perde muito faturamento, você deixa faturamento na mesa. Isso trava o teu negócio. E tudo isso pode estar acontecendo sem você perceber. Mas calma aí, vai piorar. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu no meu salão de beleza há mais ou menos uns 12 anos atrás. Uma recepcionista estava tendo atitudes erradas, ou seja, erros de agendamento, ela estava sempre com um problema, vivia reclamando. Na verdade, ela estava passando por uma fase muito difícil na vida dela. Comover com os problemas pessoais daquela recepcionista, acabei passando panos quentes. Acreditei que aquilo ia passar, era passageiro. Investi muito tempo tentando recuperá-la. O fato é que, de uma vez só, eu perdi 4 manicures. E não foi problema de que elas iam sair, é que eu não resolvi o que tinha que resolver, porque aquela atitude daquela recepção estava comprometendo os agendamentos, erros de agendamento, estava comprometendo a disponibilidade de horário das manicures e isso estava afetando o faturamento delas. O fato é que a minha ausência de tomada de atitude estimulou elas a fazerem algo que talvez elas nem estivessem pensando. Sair dali e montar seu próprio negócio. Então, cuidado, que isso pode acontecer com você também. E talvez a tua recepção não esteja passando pelos problemas pessoais, mas o que eu quis frisar aqui é que se você ignora aquilo que você deveria ter resolvido, talvez você vá sofrer as consequências. E adivinha? Depois que as manicures deram aviso e saíram, eu tive que demitir igual, porque aí eu digo, cara, se eu não tomar atitude, mas eu poderia ter evitado, ter tomado uma ação antes. E esse vídeo, ele tem esse objetivo para que você não corra o mesmo erro que eu. Afinal, é para isso que eu estou aqui. Eu já trilhei um caminho e posso te alertar de coisas que podem acontecer no teu negócio, podem estar acontecendo, e para que você não tenha que cometer os mesmos erros, porque cometer os mesmos erros é caro demais. Para mim, custou muito caro. Eu tive que reiniciar praticamente um setor, porque eu perdi metade dele. E não só metade do setor, clientes que vão embora com aquelas profissionais. Perda de faturamento. Então, isso tudo custa muito caro se você não se alertar para isso. Então, sabe aqueles profissionais talentosos, aqueles profissionais que você diz assim, cara, que coisa boa que eu tenho a fulano, ciclano aqui do meu lado, porque eles finalmente acertei. E aí, de nada, de uma hora para outra, a pessoa chega lá, fulano, falando para você, gosto muito de trabalhar aqui, valeu a pena, mas o fato é que eu preciso te dizer, eu estou indo embora e quase nunca estes avisos vêm de forma antecipada. Semana que vem eu já não trabalho mais. Então, te deixa com uma bomba estourada nas mãos. Cuidado com isso. Isso pode estar acontecendo por causa de falhas na recepção. Agendamento errado, comunicação errada, respostas mal dadas ou não atendidas dos teus profissionais pela recepcionista,
demandas não atendidas, WhatsApps não respondidos, encaixes não realizados, favorecimento de um profissional em detrimento de outro, por aí vai. Os motivos podem ser muitos. Porque quando isso acontece no teu salão de beleza e você não toma uma atitude rápida, isso acaba gerando estresse, desconforto, a pessoa acaba ficando desgostosa. Ela acaba entendendo que, cara, por que eu estou passando por isso aqui se eu posso ter meu próprio negócio? Aí acontece o inesperado. Então, aqui a grande questão, ser conhecedor do problema é 50% da cura, ser conhecedora do problema é 50% da cura. E aqui vai um conhecimento de problema, uma tomada de consciência importante, talvez isso te choque. Todos esses problemas é responsabilidade tua, gestora, gestor. Porque o grande problema está em como que você está administrando esse setor mais importante do teu negócio. E tem mais um detalhe agravante, porque os problemas não param por aí. A recepcionista, normalmente, ela é caixa. A caixa, ela bota a mão no dinheiro do teu negócio. Ela bota a mão aquilo que garante o futuro da tua família, o futuro do teu negócio, garante a paz da tua família, garante a tua tranquilidade. Ela bota a mão naquilo que é o motivo e a razão de existir todo esse teu esforço, teu investimento, o dinheiro. Porque a realidade é essa, que na maioria dos salões de beleza, a recepcionista ela é responsável também pelo caixa. Ou seja, você está entregando o controle financeiro do teu negócio nas mãos de uma recepcionista que não fez curso de administração financeira, que não é a pessoa da tua maior confiança normalmente. E cuidado, porque as pessoas são confiáveis até que deixam de ser. Porque quando você não tem controle nenhum, você está abrindo uma brecha muito importante para que coisas erradas aconteçam ali. Eu vou te dar aqui uma outra notícia que para você se alerte disso. Na grande maioria dos casos, e eu também já fui vítima disso, a recepcionista, quando você não tem um controle, acontece alguns desvios. E não só desvios monetários de pegar o dinheiro e botar no bolso, né? Pendências que não são resolvidas, que na verdade o cliente pagou, mas o dinheiro não apareceu. Algumas exclusões de lançamentos. Tem que ter cuidado com isso, tá? Porque você vai se surpreender, tomara que não, mas na grande maioria das vezes acontecem problemas quando não há controle nesse setor. Experiência minha, de 25 anos, dando mentoria e tendo mentorados em todos os estados do Brasil atualmente. Então, entregar a segurança do teu negócio e da tua família nas mãos de uma recepcionista, sem processo, sem controle, sem automação do fluxo do dinheiro para você entender o que está acontecendo, é pedir para levar choque. Calma lá, não vai cortar os pulsos por causa disso, porque tem solução. E a solução é o que eu vou te falar agora. Existem somente duas portas para dar erro na recepção. A primeira é contratar a pessoa com perfil errado. A segunda é não ter um processo treinado, não ter um processo estabelecido de controle, de atendimento, de como que as coisas acontecem dentro da tua empresa. Calma lá, que tem mais um fator que ele é o 80-20 desse setor, que é o meu preferido, que eu vou falar ao final desse vídeo. Então percebe que contratar é responsabilidade de quem? Do gestor, da gestora. Ter processos, escrever os processos detalhadamente, como que deve acontecer aquele setor, como que se dão os controles, é responsabilidade do gestor, da gestora. Então, se alguma coisa dá errado nesse setor, a culpa é tua, porque se você contratou errado, o que você tem que fazer? Demitir rapidamente. E aqui vale uma máxima da contratação. Demore para contratar, mas demita rápido. E como que eu posso resolver tudo isso, Henry? Eu vou te dizer como você pode transformar a tua recepção numa alavanca de faturamento. Uma alavanca de faturamento, porque a recepção ela é o primeiro contato do cliente e o último, na hora que o cliente finaliza o atendimento e paga. Então, na primeira oportunidade, ou seja, quando o cliente entra, você tem a oportunidade de vender mais serviços para esse mesmo cliente, identificar as necessidades dele, criar uma primeira boa impressão com um atendimento de excelência, tá? Um cuidado personalizado, tratando o cliente de forma única, personalizada, com as particularidades daquele cliente. Se ele tem um pet que ele gosta muito, o nome do pet, como é que está o pet,
O cafezinho, o cappuccino com canela, sem açúcar, personalizado para aquele cliente. O café descafeinado, sem açúcar. O aniversário do cliente. Os serviços que aquele cliente deveria ter marcado, agendado e não se lembrou de agendar porque ele está numa vida muito atribulada, corrida, e é papel da recepção prestar esse serviço, porque ela tem este poder. Ela tem esse poder se ela tiver os recursos, os processos bem estabelecidos. E quando o cliente vai embora, então, os cuidados pós-atendimento, já deixar os próximos agendamentos marcados, os cuidados de manutenção em casa, dar sequência para aquela conversa que foi iniciada pelo colaborador que fez um diagnóstico bem feito, e a recepção ali tem a oportunidade de fazer uma venda de home care, fazer a prestação da informação dos cuidados em casa. Enfim, uma recepcionista, ela é a porta de alavancagem do teu negócio. As duas formas que você tem de corrigir os erros na recepção: contratar o perfil certo e ter processo. Porque se o jeito errado é contratar o perfil errado e não ter processo, o contrário, ele é também. E aqui tem um terceiro queridinho meu, que é o mais queridinho, que é o software que você utiliza, ele facilita muito todos os controles. Tá? Então, 3 pilares para você acertar, né, na recepção: contratar o perfil certo, criar processos claros e treinar esses processos com frequência e reciclar. Você tem um período um período de aprendizagem que você precisa respeitar de qualquer bom profissional, desde que ele mostre interesse, que é o mesmo período que você levou para, por exemplo, aprender a dirigir. Você estudou as leis de trânsito, você teve lá acesso às cartilhas, mas aquilo não foi suficiente. Você teve que pegar um carro e alguém sentar do teu lado por um período até que você pegar firmeza e você aprender tudo como deveria ser feito. Até o momento que ele diz assim, pronto, tá aqui a carteira, dirige, e você nem se lembra mais de quem te deu esta instrução, porque você aprendeu a fazer no automático. Então a tua recepção, ela deve aprender a fazer as coisas certas no automático. Aprender a vender no automático, aprender a ter todos os controles e bom relacionamento com o cliente, com atenção personalizada no automático, e aproveitando também a terceira grande questão, a virada de chave, o acelerador de resultado, a tecnologia que você usa. Então, o software que automatize todo o processo, que permita que aquela recepção desempenhe a atividade dela com excelência, com eficiência, e que você não perca o controle, você tenha controle independente de onde você estiver. Independente de onde você estiver, mesmo à distância, eu vou compartilhar com você aqui uma experiência de uma recepção que ela pode, do que eu estou dizendo. Então, no meu salão, aqui tem o software, nós somos a mentoria, a única mentoria no Brasil que tem software próprio, que a gente desenvolveu o nosso próprio software, a nossa própria inteligência, porque isso é um fator importante para todo gestor ter controle, mesmo à distância. Os nossos mentorados, quando entram na nossa mentoria, eles também têm esse tipo de controle à distância, porque não tem outra maneira de você assumir o controle de tudo e você dar uma atenção de excelência para os teus clientes, se você não tiver inteligência de informação. Vou dar um exemplo. Num agendamento, a recepcionista, ela já tem aqui o quê? Ela tem acesso à agenda inteligente monitora o quê? Os prazos de retorno do cliente, os serviços que esse cliente está atrasado, deveria ter retornado e não retornou, possibilidade de mais venda. Imagina uma recepcionista ter que fazer isso no manual, não tem como, não tem como. Lembretes de agendamento, então a automação, ela cuida disso. Você ter na recepção uma atenção personalizada ao cliente, tá? Uma atenção personalizada ao cliente, clientes que estão ausentes, os lembretes de agendamento para que o cliente não se esqueça de vir, a previsão de retorno, todos os clientes que estão vencendo o serviço hoje, de forma personalizada, pelo nome sendo chamados, tá? Oi, Ana, tudo bem? Realizamos teu pé, já está na hora de retornar. Então, tudo isso deve ser feito o quê? Deve ter a simplificação e o processo de aceleração por uma automação. Mas não é só isso. Você ter o controle do fluxo de caixa DRE, fluxo de caixa, as metas de cada colaborador, quanto que cada colaborador está com a sua meta do dia. Isso mesmo, eu consigo monitorar
A meta de cada colaborador, 1.191 por dia esse colaborador tem que produzir, ele está com 1.681, está com 141% da meta, aqui está com 65%, cuidado, atenção, eu tenho todos os controles automatizados na recepção, fluxo de caixa, capital de giro, DRE, controle de estoque, mas eu não estou aqui para falar do software, eu estou aqui para falar de quê? De recepção, mas as ferramentas que ela utiliza são importantes. Contratar certo, ter processos estabelecidos, porque se você tiver uma tecnologia dessas e você não tem o processo que diga para a recepção, antes de agendar, olhe a agenda inteligente, observe os serviços que o cliente está atrasado, observe os hábitos de consumo desse cliente, a historinha do cliente que tem lá as especificações, né, do café que ela gosta, do atendimento que tem que ser dado, do último atendimento que teve, quais são as recomendações, o que ele ficou de dar a resposta depois e não deu. Você prestar atenção nos aniversariantes, em todos aqueles clientes que têm que mandar lembrete de agendamento. Então isso tem que estar no processo. Esse processo tem que estar claro e a tecnologia ajuda. E treinar a recepção. É tão importante que na nossa mentoria nós treinamos as recepcionistas dos nossos mentorados, nós treinamos as equipes dos nossos mentorados, nós entregamos a tecnologia, por quê? Porque sem isso não tem como você dar o próximo passo. Você vai se frustrar cobrando tudo isso numa recepcionista, ela vai ficar com cara de paisagem e dizer assim, não consegui fazer porque eu tive interrupção, porque eu tive que atender, eu não tive tempo. Então, você tem que livrar essas coisas para que esse setor esteja muito bem amparado e que você pare de perder o dinheiro que está na mesa, já está ganho, está lá, o cliente está lá, é só aproveitar. E a recepcionista ser uma vendedora, como que acontece? Toda venda é um processo, ninguém nasce vendedor. Então, o processo de olhar as informações de inteligência do cliente, abordar sobre isso com aquele cliente. Então, as minhas recepcionistas não vendem, minha equipe não vende. Venda é um processo que se sustenta com a inteligência da informação do cliente. Basta que você tenha no processo, olhar a agenda inteligente, olhar os dados de inteligência do cliente e falar sobre ele, falar para ele que ele marcou mão e que se esqueceu e que como é que está se sentindo com o cabelo que já era para ter retornado semana passada, com aquela coloração que era para ter retornado semana passada e ele não agendou. E aí ele se olha no espelho e vê que está com crescimento de branco e como é que você se lembrou disso? E aí ela aborda isso e o resto do cliente que compra, o cliente vai dizer, eu não tinha me lembrado, obrigado, fulana. Aí você diz lá, ela vai ficar 1 hora aqui, então aproveita. Pronto. Essa é venda, né? Processo, tecnologia. Destrave esse setor da tua empresa. Gere uma boa impressão. Venda mais e ainda eleve o teu valor na mente do cliente. Porque quem é que faz isso? As pessoas não têm processos. Os outros salões que estão por aí, que não estão assistindo esse vídeo, não têm processo. Não tem uma tecnologia inteligente que entrega os resultados, não tem acompanhamento personalizado de cada situação da tua empresa para agregar valor para o teu cliente. Então, os outros não têm, mas você tem. E aí você começa a se destacar. O fato é, sem contar os controles de caixa que automatiza tudo. Então, o fato é que você está deixando muito dinheiro na mesa. Você tem que tomar uma decisão. O que eu faço com essa informação? A minha dica é, haja. Faça o checklist do que você não está aplicando, das oportunidades que tem e haja. Porque, com certeza, se você fizer o cálculo de quanto dinheiro você perde por falta de ação nesse setor, você vai se impressionar. Uma cliente que esqueceu de fazer mecha, quanto que está uma mecha? R$500. Que você tenha uma mecha a mais por dia durante 25 dias, você está falando aí de R$12.500. Olha só que interessante. Ao longo de um ano, quanto que dá isso? 150 mil? Então, presta atenção nas oportunidades que você está deixando na mesa. Então, se você quiser parar de perder dinheiro, resolver isso agora, eu posso te ajudar. Eu abri uma condição para você preencher uma aplicação é um formulário que você vai colocar os dados, quais são os teus desafios, qual é a tua situação, teu momento atual. Esta aplicação ela tem o único objetivo de identificar o teu potencial de crescimento. E se nós vermos que nós podemos te dar uma atenção personalizada no teu desafio, nós vamos te convidar para você fazer um agendamento com o meu melhor especialista e ter 1 hora para tratar do teu desafio, da tua particularidade, 1 a 1.
um especialista meu dedicado 1 hora para entender teus problemas, entender teus desafios e dar o ponto de vista que eu daria para você, a orientação, o plano de ação para você resolver isso de uma vez por todas. E nós vamos traçar um plano de ação para que você resolva isso agora. Então é só clicar no link, não dói, é de graça. Preencher a aplicação, não dói, é de graça e leva 2 minutos. Se você for aprovado, agendar, comparecer no horário e data agendada. Atenção, agende rápido, porque as vagas são limitadas. E aproveite esta hora com um especialista treinado por mim, meu melhor especialista, para resolver o que você precisa resolver. Tudo isso de forma gratuita. E se ainda fizer sentido depois para nós e para você, o que ele vai te apresentar, você ainda pode ter o meu acompanhamento, ser o meu mentorado e fazer parte das centenas de salões de beleza que transformaram suas vidas e que dão muitos depoimentos. Nós temos mais de uma centena de depoimentos em todo o Brasil, de salões que saíram de uma situação difícil e hoje estão com equipes engajadas, lucratividade, faturamento alto, estão na paz com o seu negócio evoluindo. Tá? Clica no link, preenche a aplicação e quero te ver resolvendo isso que você tem que resolver.